Eu me lembro de uma época que eu adorava segundas-feiras, porque na segunda-feira, ao início de uma semana, novos projetos podem ser iniciados, você pode traçar um novo caminho para sua vida, buscar prosperidade. Hoje eu tenho medo das segundas-feiras. Eu tenho prestado atenção e eu gosto de analisar padrões. Eu tenho prestado atenção que são sempre nas segundas-feiras ou terças que vêm as grandes bombas daqueles que querem destruir a nossa democracia. É como se fosse durante os finais de semana, e tudo indica que é. São durante os finais de semana que aqueles que trabalham para a destruição do nosso país, para o retorno do poder status quo, eles se encontram, traçam seus novos planos e na segunda-feira soltam suas bombas. Repare bem, é nas segundas-feiras que nós recebemos as maiores bombas que destroem a nossa democracia. E eu tenho já uma percepção de quais serão as próximas bombas que virão por aí, prestando atenção nas últimas declarações das notórias figuras podres da política brasileira. E claro, eu estou falando dos ministros do STF. Nós tivemos um pingo de esperança quando Roberto Jefferson e o seu partido PTB entrou com uma ação no STF para que barrasse a reeleição de Maia Alcolumbre. Porque nós já sabemos que esse é o projeto desse grupinho miserável. O Maia, Rodrigo Maia, o Botafogo, o Ibatoré, Davi Alcolumbre, querem quebrar a Constituição mais uma vez, o que já é uma coisa natural no Brasil. A Constituição não serve para nada. Eles querem quebrar a Constituição e se reelegerem como presidente do Senado e presidente da Câmara, sendo que isso não pode. Mas tudo bem, que desde quando o STF se preocupou com a Constituição, ou presidente do Senado, ou presidente do Congresso, né? Pois olha só, para o nosso azar, para o azar da população brasileira, nas mãos de quem que cai essa ação? Ninguém mais, ninguém menos que Gilmar Mendes. É impressionante, parece que só tem 5 ministros no STF que são escolhidos aleatoriamente quando é uma ação de extrema importância, né? Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Fachin, Celso de Mello e Alexandre de Moraes, que é o pior de todos. Gilmar será relator da ação que tenta barrar a reeleição de Maia Alcolumbre. Bom, então, beleza, já era, né? O ministro vai substituir Celso de Mello, que se declarou impedido por razões de foro íntimo. O ministro Celso de Mello se declarou, é estranho, né? Ele impedido por razões de foro íntimo, porque ele tem alguma relação próxima com Maia Alcolumbre? Bom, não sei. Agora, cair nas mãos de Gilmar Mendes, você pode ter certeza que a notícia não é boa. Isso pra mim já é bomba. E já mostra pra mim que provavelmente eles vão conseguir fazer com que Rodrigo Maia e a Davi Alcolumbre sejam reeleitos. Aí, meu amigo, nós teremos um ano de 2021, 2022 muito sombrio mesmo, né? E para piorar a situação, olha essa notícia. Gilmar quer pautar assim que possível, entre aspas, processo de suspeição contra Moro. Mas que pressa é essa do Gilmar entre pautar esse processo, né, de suspeição do Sérgio Moro? Vamos ver aqui em cima o que fala? A ideia é levar o caso ao plenário do STF a tempo do voto do decano da Corte, Celso de Mello, que está perto da aposentadoria compulsória por idade. Peraí, deixa eu ver se eu analisar. Vamos prestar atenção. Eles querem acelerar esse processo de suspeição do Sérgio Moro, enquanto o Celso de Mello está lá, porque eles sabem o quê? Eles já sabem qual é o voto do Celso de Mello? Antes mesmo de terem averiguado, analisado a pauta, o processo, eles já sabem o que o Celso de Mello vai votar? Tem medo do que um novo ministro indicado por Bolsonaro poderia votar? Ou eles têm medo de serem ridicularizados na corte com um voto de um ministro honesto, que seria o ministro indicado pelo Bolsonaro? Olha só o desespero que eles estão. Eles nem tentam esconder mais o desespero. É um momento assim, eu percebo, eles estão numa histeria, um medo de sobrevivência. Aí você preste atenção. Por que eles precisam acelerar o processo para que esse cara possa votar? Por que não pode ser o próximo ministro? Se fosse um processo realmente pautado na materialidade, objetivo, mas não é. E lembrando que esse processo de suspeição do Sérgio Moro inocentaria Lula. Inocentando Lula. Repare como todo o sistema agora quer Lula. Por quê? Porque Lula é o cara que colocaria a roda da corrupção para funcionar rapidamente. Eles precisam tirar esse cabo de vassoura que é o Bolsonaro, que travou tudo. E ninguém melhor do que Lula para fazer isso. Aí nós vamos para uma próxima notícia que é pior ainda. Olha só, o que o Maia está pensando em fazer? Alma caridosa é o Rodrigo Maia. Maia quer anistia para crimes ocorridos antes de 2014. Vou te explicar o que é essa manchete aqui para você entender a importância dela. Rodrigo Maia ficou muito chateado com a prisão do Alexandre Baldi. Ele disse que achou um excesso e uma arbitrariedade prender alguém porque essa pessoa cometeu um crime há mais de 6 anos atrás.
Isso já é uma sugestão de um projeto de lei ou de uma proposta que virá por aí. Anistia aos crimes cometidos antes de 2014. Sabe quem está entre esse réu de bandidos que cometeram crimes antes de 2014? Lula. Então nós já percebemos aqui uma intenção do presidente do Congresso, presidente da Câmara. Ele vai propor alguma coisa que dê anistia a crimes cometidos antes de 2014, crimes talvez cometidos até por ele mesmo. Mas pior que tudo isso, meus amigos, que eu quero que vocês entendam, tudo isso é o sistema trabalhando para poder fazer com que volte o Lula, porque o Lula colocaria todo o sistema em ordem novamente. O cabo de vassoura na roda de corrupção, que foi o Bolsonaro, será retirado. E tudo que eles querem é alguém que entenda como que as catracas do sistema da corrupção funcionam para passar aquela graxa e colocar tudo para funcionar de uma forma como se fosse uma orquestra em sintonia. O desespero bateu na porta. Não adianta mais a gente achar que é paranoia, a teoria da conspiração. Nós vemos constantemente ações tomadas de formas criminosas, inconstitucionais, por pessoas que estão indignadas por não poderem roubar mais como roubavam antes. Nem sequer tentam esconder, camuflar, maquiar as suas ações. É escancarado. E é escancarado porque sabem que a mídia está do lado deles. Sabem que a imprensa está do lado deles e a imprensa não vai fazer nada disso virar uma manchete. Na verdade, o que a imprensa quer é a volta do Lula, como nós vimos recentemente no artigo do Veja e no jornal O Globo, onde se pauta o perdão do PT. Preste atenção nisso. Pede-se o perdão do PT na imprensa brasileira. O PT que tinha como projeto de governo a censura da imprensa. A imprensa brasileira é a única censura livre que luta contra a liberdade de imprensa. Tudo que eles querem é voltar a receber a verba do governo federal, como era na época do PT, como era na época do PSDB e na época do Temer. É impressionante. Teremos uma semana muito difícil. Se preparem, muito difícil mesmo. Porque quando estão no desespero e nessa crise de abstinência, é que eles são capazes de tomar atitudes mais obscenas, né? As maiores atrocidades. Curta, se inscreva e compartilhe. Ajuda esse canal a crescer. A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus e que Deus nos proteja essa semana.